Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 26 de janeiro de 2022 e nós tivemos aí o pregão de quarta-feira. Hoje eu vou mostrar para vocês a importância da gente analisar o gráfico diário, né, no painel da direita, e o gráfico de 60 minutos no painel da esquerda, tá? Porque assim a gente vai entender a dinâmica dos preços, né, em ambos os gráficos e saber quais são os possíveis movimentos que os preços vão fazer, tá? Então, por exemplo, a gente olha no gráfico diário do mini índice, a gente vê, né, o candle do pregão de hoje abriu um leve gap de alta, né, subiu e aí ele teve um movimento de queda, tá? Quando você olha para o gráfico diário, parece ser uma região de topo, né? Quando você olha para os 60 minutos, a gente enxerga que os preços eles não caíram abaixo da média de 20 períodos, tá? Então, se os preços ainda estão acima da média de 20 do gráfico de 60 minutos, que a literatura chama de H1, né? É sinal que ele ainda está em tendência de alta, tá? Então ele chegou numa região de topo em H1, andou de lado, teve uma leve queda, mas se manteve acima da média de 20, tá? Então há chances do preço segurar na média de 20 e voltar a subir. Por isso que a gente não pode dizer que isso aqui é uma região de topo, tá? Como também há chances também de cair abaixo da média de 20. E aí se cair vai vir buscar a média de 3 do gráfico diário, se cair vai vir buscar a média de 8, se cair busca a média de 20. Tá? São os três suportes dinâmicos. A gente sabe que as médias móveis são suportes e resistências dinâmicos, né? O gráfico de H1 ele tem bastante volatilidade, né? As bandas de Bollinger elas se abriram, então precisa haver um movimento onde ela se contrai, né, porque elas se expandem e se contraem, se expandem e se contraem, tá? Então, possivelmente, né, os próximos movimentos são um movimento de contração das bandas de Bollinger, tá? Então vai haver no mínimo, uma leve correção, tá? Então esse diagnóstico, o alvo de Fibonacci, pegando a projeção de Fibonacci do mini índice, ele se encontra em 114.935 pontos. O mini dólar ele está andando de lado. A gente olha para o gráfico diário do mini dólar, a gente vê que ele está andando de lado. Possivelmente esse movimento se dará até que a média de 20 chegue no preço e ele consiga, né, venha entre fôlego, entre volume, para que ele consiga romper a média de 200 períodos em 5,38. Tá? Aí o próximo alvo de Fibonacci em R$ 105,30. Tá? Ele, se o candle fosse baixista, para que a gente pudesse ter certeza de que os preços iriam de fato, os próximos movimentos seriam de rompimento dessa média de 200, aqui no gráfico de 60 minutos, nós deveríamos ter um pivô de baixa. Tá, mas ele formou aqui, ó, um fundo aqui, aí ele sobe, aí ele volta nessa mesma região de fundo. Aí o que ele precisa fazer? Ele precisa vir aqui romper essa região de fundo, tá? Ele precisa romper para fazer um novo pivô de baixa para retomar o movimento de queda. Então a gente pode ver que essa região aqui de suporte em 5,39, que é onde que se encontra a média de 200 do gráfico diário, é um suporte importante. É um suporte dinâmico aí da média de 200 do gráfico diário do mini dólar. Então o mini dólar vai ficar brigando nessa região até ter força aí para os preços de fato caírem, tá? Dos papéis que mais subiram, JFEM 3 subiu forte, mas aí a gente vê, a gente olha para os dois gráficos, o gráfico diário e o gráfico de 60 minutos. Nos 60 minutos formou um candle barra elefante, né? E aí ele andou de lado. Tivemos aí um movimento de queda, mas uma segurada aqui na média de 200. Acontece que não confirmou o pivô de alta. Tá? Então, assim, quer operar o JFEM 3, aguarde a confirmação do pivô de alta, que se dará com os preços rompendo R$ 1,32.
Tá? Então, se os preços romperem 1,32, eles vierem, tocarem a média de 20 e romperem, esse pivô vai ser confirmado. E aí você vai fazer a projeção desse pivô do gráfico de H1. Tá? Como que faz a projeção? Vamos pegar a mínima aqui, vamos colocar a primeira projeção a R$ 1,38. Essa é a primeira projeção. E aí por aí vai. A segunda é 1,46 e a terceira será em 1,58. Então esses são os alvos deste pivô. Tá? Tudo depende se ele vai fazer essa correção. Você tem que acompanhar pelo H1. Vai acompanhar se o ADX vai continuar alto. Se o DI menos, o DI mais que está acima, essa linha verde, ele não vai cruzar o DI menos. Tá? Aí você tem que monitorar. Se não cruzar, se ele manter acima e ao andar de lado aqui tocar na média de 20 e formar um outro candle de força, aí você pode tentar um trade aí pelo gráfico de H1, tá? Mas este candle ele não denota um setup de compra, tá? Até porque segurou na média de 20, então por si só ele não denota isso. Cedro 4 no gráfico diário, né, ele veio, segurou na média de 20 e voltou a subir. Né? E aí a gente olha para os 60 minutos. Os 60 minutos ele vem, forma um topo, aí ele cai e aí as médias viram. Tá? O que isso implica? Isso implica que ele precisa fazer um pivô de alta. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa vir, ele precisa subir, ele precisa romper, né, o topo anterior, formar um fundo mais alto que o fundo anterior. A média de 200 do gráfico diário está aqui, então o ideal é você esperar que ela seja rompida, né? Aí ele rompe, ele faz um pullback e volta a subir. O problema é que o único problema é a liquidez, tá? Olha só, essas linhas aqui, ó, era onde que deveria ser um candle, mas tiveram pouquíssimas negociações. Então a liquidez desse papel é baixíssima, tem que tomar muito cuidado. Mas essa aqui é a dinâmica que tem que ser formada. Tá? É muito arriscado comprar já agora abaixo da média de 200 e comprar também antes de formar um novo pivô de alta. Porque aqui, ó, quando ele forma esse pivô, topo é fundo mais baixo, topo mais alto. E aí um fundo, ele devia formar esse fundo não aqui, ele devia formar um fundo na média de 20. Ele tinha que ter subido, caído, segurado na média de 20 e voltado a subir. Ele não fez isso. Então, quando ele não faz isso, ele cai abaixo da média de 20, ele tem que de novo subir, virar as médias para cima, cair, segurar na média de 20 e voltar a subir. Se ele não fizer isso, se ele ficar nessa dinâmica aqui, ó, de subir e cair muito, não segurar na média de 20, ele estará sem tendência, uma oscilação sem sentido e não vale a pena montar uma posição nesse papel. LJQQ3, olha só, rompeu a média de 20 do gráfico diário, no H1 ele subiu, está em super tendência de alta, o ideal é você esperar, possivelmente ele vai andar de lado aqui até que a média de 20 chegue no preço e confirma o pivô de alta, ou seja, vamos supor que ele vai ter uma leve queda e aí uma retomada da alta, e aí ele vai confirmar o pivô quando ele rompe a cabeça do pivô, quando ele rompe acima do topo mais alto que ele formou. Então é aqui, ó, na formada dessa perna, se for o caso, se isso acontecer, é que você pode montar uma posição na ponta compradora, tá? Dos papéis que mais caíram, BRKM5 caiu, mas aí tem uma região de suporte aqui embaixo, esse fundo, ele precisa romper abaixo deste fundo, formar um pivô de baixa também. DXP3 caiu forte, segurando a média de 20 do gráfico diário, porque bateu na 200, na H1 e segurou na média de 20. Temos que ver se ele vai retomar a alta e aí ele vai confirmar isso que vai ser um pivô de alta, ou se vai ser uma retomada da queda do gráfico diário. Tá? Então a dinâmica pode ser essa daqui, ó, em que ele retoma a alta e aí a confirmação do pivô se dará quando ele romper R$ 9,70. Aí daqui para cima fica interessante a ponta compradora, tá? Ou se ele cair, e aí nos 60 minutos aqui no gráfico H1 ele vai ter que confirmar,
ele vai ter que formar um pivô de baixa. Como assim formar um pivô de baixa? Ele vai ter que vir, aí ele vai ter que cair abaixo desse fundo aqui, deste fundo, aí ele vai ter que formar um topo mais baixo que o topo anterior, e aí retomar a queda, e aí vai ser nessa pernada aqui que vai ficar interessante, na ponta vendedora neste papel. E por fim, ARML3 bateu na média de 20, tá caindo, aqui no gráfico diário tá armando o breakout de venda, tá armando o breakout que vai ser acionado aqui, R$19,05, né? Até lá, porque lá os preços vão ter vindo, em H1 vão ter rompido, e aí eles vão ter a dinâmica de subir, formar um topo mais baixo, e aí vir e retomar a queda. E aí esta perna aqui, essa última pernada aqui que vai ser interessante, tá? Na ponta vendedora deste papel. Só para fechar, o SP500, ele oscilou bastante. No diário ele está em movimento lateral, porque olha só, são 3 candles, um do lado do outro, tá? E nos 60 minutos, em H1, ele chegou a subir acima da média de 20, ele cai, e aí quando ele fica oscilando acima, abaixo da média de 20, a gente pode vir aqui e traçar essa região, porque é uma região de consolidação. Então, na ponta vendedora, para este ativo, é interessante só depois que ele vir romper o fundo, subir até a região de suporte, fazer o famoso pullback e retomar a queda. E aí nessa pernada aqui de H1 que vai ficar interessante, tá? Se ele não cair, ele subir, vamos fazer aqui a dinâmica dele subindo. Vamos supor que ele vai subir. Ele vai precisar de romper, fazer um pullback nessa região e retomar um movimento de alta, tá? Aí essa pernada aqui vai ficar interessante, tá? Então, isso aqui, essas dinâmicas que eu fico fazendo aqui no gráfico com as setas, é pura teoria de Dow, tá? É pura teoria de Dow. Topos e fundos ascendentes e descendentes. É isso. É a coisa mais básica, mais simples e é a principal coisa que tem que se olhar, tá? Então, no gráfico diário, esses movimentos aqui de extensão, correção, ele demora, né? Cada candle é um pregão, tá? Mas aí a gente olha para o gráfico de H1 e a gente vê a dinâmica que precisa ser feita. E aí é plenamente possível operar essa dinâmica dentro deste prazo, tá? O Fed, ele sinalizou que vai aumentar, o Banco Central Americano vai aumentar os juros em março, né? Então essa queda, o mercado americano já está em queda, né? Então o pessoal falando, o Fed sinalizou que vai aumentar. Eu achei que o mercado agora à tarde ia derreter, tá? Porque se o mercado vê isso como uma coisa tão ruim, ia derreter. Ele continuou em tendência de baixa, tá? Ele não teve um derretimento assim tão grande. Então assim, é uma incógnita, tá? É uma incógnita, tá tudo muito louco. Então, aí a gente tem que aguardar, porque, né, essas dinâmicas aqui serem formadas, porque aí sim, dentro da dinâmica de topos e fundos ascendentes ou descendentes, a gente consegue montar uma posição melhor aí nos ativos, ok? Então esses foram os estudos de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Basta fazer aí a pergunta nos comentários. Um abraço a todos, se Deus quiser, até amanhã.